Olá pessoal, eu sou Luiz Elias e você está no canal Diálogos com a Terapia Floral. Nós estamos numa praia pequenininha, muito charmosa, que fica entre a Praia Vermelha e a Praia do Ouvidor, duas praias do interior de Santa Catarina, que ficam no município de Imbituba. A Praia Vermelha é possível ter acesso por trilha, vindo da Praia do Rosa, e essa pequena praia também um acesso por trilha, vindo da Praia do Ouvidor. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco desse lugar e depois nós vamos começar o nosso diálogo do dia de hoje. Eu escolhi parar aqui, nessa praia tão charmosa, tão pequenininha, para que a gente pudesse fazer a nossa conversa do dia de hoje, olhando essa paisagem tão bonita, esse mar que bate nessas pedras, produz esse barulho tão gostoso e que nos traz tanta tranquilidade. Então, ouvindo o barulho dessas ondas e observando o movimento delas, observando o movimento do mar, pensando no movimento das marés, é que eu queria trazer para a nossa reflexão de hoje essa questão da transformação. A possibilidade de nós sermos diferentes em vários momentos. Se nós estivermos numa praia, dependendo da lua, dependendo do dia, ser nublado, está chovendo, ser um dia de sol, a nossa percepção daquele mesmo local vai mudar. E assim também nós podemos nos apresentar de formas diferentes, dependendo do nosso estado de humor, dependendo do nosso entusiasmo naquele dia, dependendo do local que nós estivermos, dependendo das pessoas que estão ao nosso redor. Então, a gente também pode sofrer transformações. E está tudo bem, está tudo dentro do esperado para um ser humano. E muitas vezes a gente se cobra tanto e não se permite ser diferente, passar por essas mudanças, por essas transformações, por esses estados diferentes de marés internas, que tem seus altos e baixos, e que é normal. E como a gente fala de terapia floral aqui nesse canal, mais uma vez eu queria dizer para vocês que nós temos várias essências florais,
essências de campo de consciência que nos ajudam a trabalhar esses nossos estados de altos e baixos, de alegria, de tristeza, de entusiasmo, de falta de vontade às vezes, de preguiça. Essas essências vão estar com a gente, nos auxiliando nesse processo. E, obviamente que se nós tivermos um terapeuta floral para nos ajudar a escolher as essências corretas, muitas vezes associar fórmulas corretas, compostos que unem várias essências, isso vai ser bem melhor para que a gente possa passar por esse processo de mudança de estados de humor sem sofrer, sem nos cobrar tanto e entendendo que isso faz parte do dia a dia, faz parte da nossa caminhada de aprendizado. E nessa nossa jornada pela vida, que também tem altos e baixos, muitas vezes nós encontramos pedras no nosso caminho. Pedras como essas que nós temos aqui ao nosso redor, muitas, de diversos tamanhos, diversos formatos e pedras que recebem as ondas batendo forte, pedras que recebem o sol, que recebem a chuva, o vento e que estão ali, são fortes e têm o seu propósito. Agora nós vamos caminhar entre essas pedras e nós vamos pensar, refletir sobre todos aqueles momentos em que nós tivemos que transpor obstáculos para chegar onde nós determinamos que nós iríamos chegar. E entendendo que essas pedras que estão ali por um propósito e que são fortes, elas nos modelam também. Elas modelam a nossa caminhada. Elas modelam a nossa jornada de vida. Porque um caminho reto, um caminho sem pedras, ele tem a sua beleza, claro, tem a sua experiência, ele tem o seu propósito, o seu ensinamento, ele é mais rápido, mas às vezes a gente precisa se deparar com algumas pedras, porque as pedras nos fazem olhar para o chão, ver onde nós estamos pisando, olhar para o lado. Muitas vezes a gente precisa se apoiar nelas, sentir a força, a energia que vem delas, o calor, e se nutrir dessa energia. E quando a gente vai caminhando, a gente vai também fazendo paradas para pensar, para criar estratégias de como transpor esses obstáculos, de como passar por eles, de como passar por essas pedras de uma forma que a gente não se machuque, que seja mais rápido, que
seja mais prazerosa também, se a gente tiver olhos de ver, se a gente conseguir olhar para a beleza disso tudo. Olha só, que lindo que é esse lugar. Mas é um lugar que faz com que a gente pare e observe atentamente cada passo, para que a gente não se machuque, para que a gente possa se mover entre essas pedras, tocando, sentindo e parando para contemplar. Às vezes a gente não pensa nos obstáculos da vida como oportunidades de parada para a gente refletir, para a gente contemplar, para a gente meditar, olhar para o chão, ver onde a gente está pisando e pensar mesmo se aquele é o caminho correto. E se a gente decidir que aquele é o caminho, essas pedras elas ficam bonitas. Esses obstáculos, eles nos fortalecem. Eles fazem com que a gente cresça. E eles é que vão dar a beleza da nossa vitória. Eles é que vão fazer com que a gente se sinta empoderado, engrandecido por ter chegado aonde a gente chegou. Então, continuando aqui, às vezes a gente se depara com um obstáculo que parece intransponível. E muitas vezes a gente precisa de ajuda para poder passar por esse obstáculo, como eu estou fazendo agora. Eu não pedi ajuda, mas a própria pedra serviu de ajuda. Eu machuquei um pouquinho o joelho agora. E esses obstáculos, muitas vezes, quando nós os transpomos, eles nos machucam. E isso também faz parte do caminho, isso também faz parte da caminhada. Nós já fizemos tantas caminhadas retas, em lugares que eu não precisava olhar para o chão. E agora eu estou trazendo vocês para esse local lindo, cheio de informações gostosas da natureza, e fazendo essa associação com os obstáculos da vida, que tem a sua beleza e que existem. E muitas vezes, quando a gente é obrigado a passar por esses obstáculos, essas pedras da vida, a gente, como eu falei, a gente se machuca, a gente é obrigado a parar, a pedir ajuda, a criar estratégias. Mas tudo isso nos transforma, nos engrandece e nos faz amadurecer. E esses obstáculos, eles muitas vezes nos levam para lugares inusitados, lugares em que a gente normalmente não estaria se a gente escolhesse o caminho reto. Eu estou mostrando aqui para vocês de um ponto mais alto, para que vocês possam comigo refletir novamente
sobre a questão dos altos e baixos. Os altos e baixos na vida, não só o que a gente falou ainda há pouco, do que acontece internamente, do nosso estado de humor, triste, feliz, eufórico, de entusiasmo ou de falta de interesse. Mas estados esses que podem nos levar a outros estados de altos e baixos na vida, com relação à nossa carreira, à nossa profissão e à nossa missão de vida também. E às vezes, nessa caminhada por essas pedras, a gente está escalando uma montanha e vislumbrando onde a gente quer chegar, vislumbrando esse topo. E esse topo, quando a gente pensa que é a nossa missão de vida, ou a nossa felicidade, ou o que nós chamamos de sucesso profissional, às vezes ele é algo inatingível. E aqui a gente pode fazer uma comparação com o Everest, que é o sonho de tantas pessoas. E também nós sabemos que tantas pessoas morreram tentando realizar esse sonho. Pessoas preparadas, mas que contaram com as pedras no caminho, que no caso são os avalanches, e que às vezes derrubam. Mas a gente pode pensar numa montanha ou num topo que seja um pouco mais fácil de se atingir, de acordo com as nossas capacidades, de acordo com os nossos interesses, de acordo com aquilo que a gente pensa, imagina, que possa nos trazer felicidade, que a gente possa realizar. Então, criar sonhos que podem ser realizados é muito importante, é uma estratégia importante. E se a gente puder criar sonhos que não vão colocar em risco a nossa vida, melhor ainda. É lógico que a gente sabe que, como se diz, que para morrer só basta estar vivo, e também a gente sabe, dentro de uma crença espiritualista, para alguns, que a morte não existe, é só um processo de transição e de transformação, como a gente vem falando aqui, é mais um degrau na escada evolutiva. Então, pensando nessa nossa existência e nesses obstáculos, e pensando na nossa felicidade, a gente falou um pouco sobre pedir ajuda e falou também sobre a possibilidade das essências de campos de consciência, dos terapeutas florais, de outros terapeutas também, dos médicos e tantos profissionais que fazem parte dessa cadeia transdisciplinar, que estão ali para nos ajudar nessa nossa jornada em busca da saúde, da felicidade, do bem-estar. Mas existe essa jornada interna, essa escalada que é nossa, essa busca por crescer, essa busca pelo topo da montanha, pela visão ampliada, que pode ser ilusória, mas também dentro da nossa perspectiva, do nosso planejamento de vida, ela pode ser bem real, deve ser bem real. E
saber, ter a sabedoria para identificar, para diferenciar o que pode ser real, realizável, de um sonho utópico que não vai ser realizado, que muitas vezes a gente vai ficar a vida inteira somente no caminho das pedras, sem chegar a lugar nenhum. Isso é uma sabedoria e a gente pode desenvolver isso sozinhos ou com a ajuda de profissionais capacitados. Então, nós vamos continuar aqui. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho a região em que nós estamos. Então, aqui existe como se fosse uma piscininha natural, e ela está cercada por essas pedras todas. E ela nos dá esse local aqui que eu parei, ele pode nos dar a sensação de estarmos num beco sem saída, como a gente costuma dizer, de olhar por todos os lados e nos sentir cercados por obstáculos, por pedras. E é lógico que existe uma saída, mas muitas vezes a gente se desespera, se angustia, gera processos de ansiedade e não consegue ver a saída. E aí, o que é que a gente faz? Às vezes a gente não tem ninguém para pedir ajuda. Muitas vezes na nossa vida, nós não temos ninguém para pedir ajuda. Ninguém no plano físico. Mas aí entra a fé de cada um, a crença de cada um. E a conexão de cada um também com os seres invisíveis e materiais, celestiais, cósmicos, seres protetores, guardiões. Não importa o nome que a gente dê. Quando a gente consegue se conectar com esses seres, a gente pode adquirir uma força vinda deles. Outra forma da gente adquirir força é invocar um animal de poder, invocar um ser de poder que pode não estar ali, presente, naquele momento. Pode ser um ser que esteja ainda na matéria, um ser que já esteve e que está naquele momento no plano espiritual, um parente, um ser amado, um mestre. E a gente trazer para o tempo do agora aquela presença amorosa, aquela presença, não uma presença de quem está agindo como obsessor, de querer aquele ser do lado, mas de querer estar em conexão com a força e com a energia daquele ser, solicitando de forma amorosa que ele permita essa conexão e que ele nos alimente dessa conexão e nos dê força para isso. Mesma coisa quando a gente admira muito um animal, a força, as virtudes daquele animal, o xamanismo. Esses animais podem ser chamados de animais de poder, mas independente disso, esses animais, eles podem nos trazer essa força, essas virtudes que a gente vê neles e que eles muitas vezes realmente têm, e trazer para o tempo do agora essa força. Isso é uma estratégia para que a gente muitas vezes transponha obstáculos, que a gente transponha medos,
nos momentos em que nós estamos, entre aspas, sozinhos e que a gente precisa contar com a nossa força. Então, saber que nós não estamos sozinhos, que nós temos seres em outras dimensões que podem nos ajudar a transpor esses obstáculos, que temos seres que estão na mesma dimensão que nós podemos invocar de forma amorosa a presença, a força e a ajuda o tempo do agora. Isso nos traz confiança e nos ajuda a seguir adiante, saindo desse ponto em que parece que a gente não vai conseguir sair. Ponto em que parece que não tem escape, que não tem retorno. Um ponto sem volta. Mas todos os pontos têm uma saída. Todos os pontos têm um caminho para frente. Que a gente não precisa voltar. Que a gente pode continuar evoluindo. E ainda mais, continuar fortalecido. Porque a gente conseguiu transpor aqueles obstáculos, transpor aquelas barreiras, aquelas dificuldades. E aí, quando a gente olha depois daquilo, olha o que tem depois da pedra, a gente vai encontrar um mar de possibilidades. E é com essa visão desse mar de possibilidades que eu quero encerrar esse nosso diálogo. Eu vou levar vocês até um ponto um pouco mais alto para que eu possa mostrar esse mar. Muitas vezes a gente segue cambaleando, tropeçando, se machucando, faz parte, mas vocês vão ver que visual lindo que a gente já alcançou daqui. Nós estávamos ali embaixo, entre essas pedras. Observem que morro lindo, que verde lindo. A maré subindo e o mar entrando. E aí nós vamos caminhar um pouquinho mais, subir um pouquinho mais. E aí, à medida que a gente sobe, nós vamos vendo a força das ondas, o poder desse mar aberto, que representa o nosso mar de possibilidades na nossa vida. E nós vamos então parar por aqui hoje, essa nossa reflexão, esse nosso diálogo, falando desses obstáculos, falando das pedras que encontramos no nosso caminho e também de toda a beleza de conseguir transpor esses obstáculos, chegar num ponto alto e conseguir ter o presente de um visual ampliado. Então, eu deixo vocês aqui curtindo um pouquinho essas ondas e deixo um beijo também no coração de vocês e até a próxima.